Bem-vindos a mais uma Ciência do Cuidar e um webinar que desta vez vai ser direcionado para os cuidados primários, centralizado naquilo que é os cuidados em proximidade, na comunidade e procurando essencialmente perceber que desafios é que se nos deparam e aquilo que são as boas práticas do exercício clínico e profissional dos enfermeiros no que diz respeito às feridas complexas. Um tema que é muito importante para os enfermeiros, onde indiscutivelmente aquilo que é a sua autonomia técnica se demonstra com maior ênfase e indiscutivelmente é fundamental que discutamos também sobre estas temáticas daquilo que é o nosso exercício nas nossas áreas em concreto, sem termos o crivo de intervenções exclusivamente interdependentes. É fundamental que, como é lógico, a gente assuma o exercício da nossa prática numa perspectiva de autonomia plena. Às vezes não é fácil, muitas vezes temos, de facto, dificuldade em assumir essa mesma autonomia e, portanto, este webinar vem no sentido de nos demonstrar aquilo que são as boas práticas, mas sempre na perspectiva do garante da autonomia técnica. Como é lógico, um agradecimento a cada uma e a cada um de vocês que dedicam um pouco do seu tempo para estarem aqui connosco, para partilharmos o conhecimento, para adquirirmos novas competências e skills, que é fundamental. A secção regional do centro irá certamente continuar a desenvolver estes momentos e nada melhor do que discutirmos aquilo que é o nosso exercício. Connosco vamos ter certamente dois preletores de excelência que nos vão trazer todo o seu conhecimento e know-how, moderados pela enfermeira Vânia Coimbra, e falo especificamente na senhora enfermeira Milena Carvalho e no senhor enfermeiro Manuel Cruz. Um agradecimento muito especial a ambos por se predisporem a trazerem até aqui o seu conhecimento e expertise. Logicamente, agradecer ao enfermeiro Paulo Oliveira, presidente do Conselho de Enfermagem, órgão que é responsável por ter desenvolvido estas mesmas iniciativas que aqui estão a decorrer, mais uma vez hoje, e agradecer a todos os demais órgãos da secção regional do centro e das demais secções que, de facto, estejam aqui a visualizar e a participar neste webinar. Acima de tudo, espero que seja muito profícuo e que, no fim desta sessão, sejam capazes de transpor para os vossos contextos novos conhecimentos, novas capacitações, novas visões do exercício assente nas boas práticas. Sem mais delongas, passo a palavra ao Sr. Enfermeiro Paulo Oliveira. Olá, boa noite a todos. É com enorme satisfação que, em nome do Conselho de Enfermagem Regional do Centro, que vos dou novamente as boas-vindas a mais um webinar Ciência do Cuidar, hoje dedicado ao tema Cuidados na Comunidade, Desafios e Boas Práticas na Gestão de Feridas Complexas. Começo por cumprimentar e agradecer a presença do enfermeiro Walter Amorim, presidente do Conselho Diretivo Regional, e pelas palavras que também acabou por preferir, e na pessoa dele cumprimentar todos os órgãos sociais da secção regional do centro e todos os enfermeiros presentes também neste webinar. Cumprimentar a enfermeira Vânia Coimbra, que vai moderar este webinar, mas também cumprimentar os palestrantes presentes neste painel, a enfermeira Milena Carvalho e o enfermeiro Manuel Cruz. Agradecer por terem aceito este desafio, mas também por partilharem o seu conhecimento nesta área tão transversal aos nossos cuidados. Não menos importante, agradecer a cada um de vocês, enfermeiros presentes neste webinar, pelo investimento no seu desenvolvimento profissional, o qual elevam e dignificam a profissão de enfermagem. Relativamente à temática deste webinar, não me vou alongar muito, visto que vamos ter aqui colegas com larga experiência nesta área e também a saber que a ordem é uma preocupação e tem sido uma preocupação nos últimos anos. Já de algum tempo vem a desenvolver aqui algumas sinergias e, como vocês sabem, temos neste momento, desde 2023, uma competência acrescida nesta temática. Por isso, este webinar é mais do que uma ação formativa, é um momento de valorização da nossa profissão, de partilha de saberes, de reforço de competência, mas também de inspiração
para que continuemos a ser agentes ativos na promoção de uma cultura de cuidado. Convido-vos, por isso, a participarem ativamente e a colocarem as vossas questões no chat, a contribuírem com experiências, porque só assim este espaço se cumpre verdadeiramente na troca, na construção conjunta e no compromisso com a qualidade dos cuidados. Após estas breves palavras, passo agora a palavra à nossa moderadora, a enfermeira Vânia Coimbra, enfermeira especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica, enfermeira em funções na UCC Santa Maria da Feira, da ULS dentro Douro e Voga, mestre em supervisão, pós-graduação em gestão, mas mais que tudo também membro do nosso Conselho Diretivo Regional da nossa secção regional do Centro. Um obrigado e desejo a todos vocês um excelente webinar. Vânia? Muito boa noite a todos. Agradeço a mensagem institucional do enfermeiro Walter Amorim e do enfermeiro Paulo Oliveira, que dão início a este webinar sobre cuidados na comunidade, desafios e boas práticas na gestão de feridas complexas, promovido pela Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros. E é neste contexto de partilha de boas práticas e valorização da enfermagem na resposta a situações de elevada complexidade, quando a evidência se cruza com a experiência clínica, que damos as boas-vindas a todos os participantes. Perante o envelhecimento da população, o aumento da prevalência de doenças crónicas e a permanência crescente de utentes no domicílio, a gestão de feridas complexas representa um desafio importante para os enfermeiros, especialmente na comunidade, exigindo competências diferenciadas e uma abordagem integrada, centrada na pessoa e na articulação entre os diferentes níveis de cuidados. Para nos ajudar a refletir sobre estes desafios e a partilhar estratégias de intervenção, contamos com a presença de dois profissionais de excelência reconhecida nesta área, a enfermeira Milena Carvalho e o enfermeiro Manuel da Cruz. A enfermeira Milena Carvalho é mestra em enfermagem comunitária, tendo desenvolvido o seu percurso com enfoque na prestação de cuidados em contexto comunitário e na resposta a situações de doença crónica. Ao longo do seu percurso formativo, destaca-se a formação em áreas como a nefrologia e hemodiálise, gestão de recursos humanos e gestão de recursos de saúde, que complementam a sua visão integrada de cuidados. Atualmente é coordenadora da UCC Mais Proximidade, da ULS Castelo Branco. Esta noite vem partilhar connosco a sua experiência na área da consulta de enfermagem no pé diabético em contexto comunitário, uma área de enorme relevância na prevenção de complicações e na promoção da qualidade de vida das pessoas. Por sua vez, o enfermeiro Manuel da Cruz é mestre em enfermagem de reabilitação, com particular interesse na área da prevenção e tratamento de feridas, com enfoque na terapia compressiva. É também presidente do Clube de Compressão, uma associação portuguesa dedicada à promoção de boas práticas na área do tratamento de feridas e da terapia compressiva. A sua experiência e envolvimento nesta área tornam-no uma referência importante na disseminação de boas práticas neste domínio. E é por isso, com grande interesse, que aguardamos a sua partilha neste webinar. E agora, sem mais demoras, passo a palavra à enfermeira Milena Carvalho. Boa noite a todos. Obrigado, Vânia. Obrigado, colegas do Conselho Diretivo da Ordem. Obrigado a todos os palestrantes. Eu, esta noite, venho falar, então, de um tema que me é muito querido na comunidade, que é o tratamento, a consulta do pé diabético, a consulta de enfermagem em contexto comunitário. Falo-vos um bocadinho da problemática. A doença do pé está relacionada com a diabetes e inclui a presença de uma ou mais situações do pé de uma pessoa diagnosticada com diabetes mellitus, atual ou previamente, sendo elas a neuropatia periférica, a doença arterial periférica, conhecida por DAP, a infecção, a úlcera, a neuro-osteoartropatia, gangrena ou amputação. A ulceração do pé está entre as complicações mais graves da diabetes, como sabemos, e é responsável pela diminuição da qualidade de vida da pessoa, representa um encargo considerável para a pessoa e para a sua família, para os profissionais de saúde,
para o sistema de saúde e para a sociedade em geral. Apresento-vos muito sucintamente a nossa unidade de cuidados da comunidade de baixa proximidade, de Alcaides e Vila Velha de Roda. É uma unidade que surgiu da união entre dois concelhos. Nós possuímos inscritos em ambos 12.474 utentes. Na unidade de cuidados subpersonalizados de Alcaides temos 1.289 diabéticos, sendo 996 deles com mais de 65 anos. Temos uma vigilância do P de 58%, o que está francamente abaixo das médias nacionais, e temos um registro da gestão do regime terapêutico de 24%. Em termos do CSP de Vila Velha de Ródão, apresentam-se com 426 utentes diabéticos, 328 acima dos 65 anos, com uma taxa de vigilância de pé de 77%, que se encontra a nível da média nacional, e um registro de gestão do regime terapêutico de 61%. Tudo isto, o que é que nos vai levantar? Vai-nos levantar que havia aqui uma problemática e havia uma situação que seria passível de melhorar, de obter ganhos em saúde para as pessoas. E assim decidimos criar a consulta de enfermagem do pé diabético da nossa UCC. Esta consulta tem os objetivos, o que eu vos vou apresentar é o nosso manual de procedimentos, é a forma como nós assentamos a nossa prática, fundamentada, e o que consideramos ser uma boa prática para toda e qualquer consulta comunitária de enfermagem. Temos como objetivos de intervenção a identificação precoce dos fatores de risco, avaliar sinais de neuropatia, diabética ou de doença arterial periférica, identificar deformidades, calosidades, alterações da pele, o tratamento de lesões não ulcerativas, conhecer doentes com maior grau de risco de ulceração e o acompanhamento de feridas complexas. Nós encontramos, enquanto cuidados primários, um nível 1 de atuação da DGS. Genericamente, a classificação do pé é feita do pé diabético, é feito por teste químico, se apenas existir a DAPO, em pé neuropático, se existir apenas neuropatia, ou neuroisquémico, se existirem ambas as patologias. Em termos de classificação fisiopatológica do pé diabético, o pé neuropático vai se apresentar como um pé quente, cruzado, com edema, com uma pele seca, muitas vezes gritada, fissurada, apresenta deformações ósseas. Temos os amplos, mesmo à palpação, com veias visivelmente engurgitadas, e quando há a presença de úlcera, ela encontra-se o primeiro e quinto metatársico, ou então na região do calcâneo posteriormente. Estas úlceras costumam ter um anel keratócito à volta dela, que acabam por, parece que estão nidificadas, estão incrustadas naquele espaço. E geralmente não são dolorosas. O utente não apresenta queixa significativa. Já o pé isquémico, ele está frio, tem pulsos ausentes ou quase ausentes. Ele, quando é elevado, fica pálido, em declive, ele vai ter uma cor já cianusada, não há observação de deformações evidentes ou exacerbadas, também o edema não é significativo. Sim, quando falamos de úlceras, elas encontram-se essencialmente no espaço lateral-digital, não têm tal anel keratócito, portanto elas não estão com aquela delimitação evidente e geralmente são bastante dolorosas para o utente. Então, falando em fatores de risco nos pés diabéticos, temos a questão da úlcera, a existência de úlcera ou amputação prévia, as complicações tardias da diabetes, que todos nós bem conhecemos, a diminuição da acuidade visual, o desconhecimento dos tipos da doença, as condições socioeconómicas deficientes, a depressão, onde também acrescento a demência, a pele seca do pé, a presença de calosidades, de gretas, de oniconicoses, a presença de edemas acentuados, de deformidades nos dedos ou até da rigidez osteoarticular, neuropatia, ADAPO e o uso de meias e calçados inadequados. Então, na nossa consulta de enfermagem, é importante
para obtermos a estratificação do risco clínico úlcera do pé diabético, é importante fazermos no exame a classificação do utente com o risco de ulceração. Este risco clínico que nós utilizamos é o do IWGDF, o International Working Group of Diabetic Foot, que vai do 0, que será um grau muito baixo, até ao 3, que será um muito elevado, muito alto. Definimos também o plano de vigilância adequado ao utente e determinamos a necessidade de diferenciação. Este é o esquema que nós utilizamos. Foi o esquema que mais sucintamente consegui fazer. Espero conseguir que me percebam explicá-lo da forma mais simples possível. Nós utilizamos as normas da DGS, que foi publicada dia 11 de novembro de 2025, são as mais recentes para a consulta do pé diabético. Iniciamos a consulta, como claro, com a avaliação do pé, pesquisa de neuropatia, de pulsos, de deformidades e a história da pessoa. Vamos responder de seguida à questão: estamos perante um pé diabético ativo ou não? Se sim, temos que fazer uma referenciação urgente, no máximo em 8 dias. Temos de fazer uma referenciação para um nível 2 ou 3, portanto, a nível hospitalar de especialidade. Se não estamos perante um pé diabético, calma, vamos avaliar. Estamos perante úlcera ou amputação prévia? Se sim, automaticamente o utente está num grau 3, num grau muito elevado, e a vigilância terá de ser feita de 1 a 3 meses. Nós fazemos a vigilância sempre entre 1 a 1 mês e meio. Se não estamos perante esta situação de úlcera ou amputação prévia, partimos então para a segunda questão, para a segunda avaliação, para a terceira, perdão. Neuropatia, estamos perante um pé neuropático? Se não, estamos perante um pé de baixo risco, muito baixo risco, e fazemos a vigilância anual. Se sim, se estamos perante DAP ou é evidente a existência de deformações naquele pé, vamos fazer então um grau 1 será moderado, fazemos a avaliação de 3 a 6 meses, consoante o tempo, ou se sim, se apresenta então se apresentam uma destas patologias, fazemos uma avaliação de 1 a 3 meses, tal como no pé diabético ativo. Geralmente ao fim de 1 mês e meio, mais tardar, voltamos a reavaliar o utente. Esta reavaliação é sempre feita pela mesma equipa. As recomendações que nós seguimos são também da IWGDF para a prevenção e consiste em, esta é a primeira, eles consideram isto uma recomendação muito forte, ou seja, eles recomendam que esta é a primeiríssima e não digo a mais importante, mas uma das mais evidentes recomendações que eles oferecem para este tipo de consulta e prevenção das úlceras. Para identificar uma pessoa com pé diabético em risco, realizar o exame aos pés das pessoas que apresentam muito baixo risco anualmente. E aí, nessa consulta, vamos procurar sinais ou sintomas de neuropatia ou de DAP. A pessoa com pé diabético com um risco, portanto, entre 1 a 3, deverá ser rastreada para uma história de ulceração prévia, de doença renal terminal, doença renal crónica terminal, presença ou progressão de deformidades nos pés, limitação da mobilidade, claudicação também, calosidade abundante ou lesões pré-ulcerativas dos pés. Para proteger o pé do utente com o pé diabético em risco, portanto, quando falamos em risco, falamos nos graus, no grupo 1 a 3, educar o mesmo a não andar descalço, a não andar só de meias ou só de chinelos, quer em casa, quer no exterior, na rua. Outra das recomendações é ensinar, e quando se fala em ensino, aqui fala-se na pessoa que tem pé diabético em risco e também na sua família ou cuidadores. Em cada consulta, e isto acaba às vezes por ser um bocadinho repetitivo, mas tem de ser. Tem de ser. Não existe forma de não se fazer uma consulta de enfermagem pé diabético sem se repetir sistematicamente estes aspectos. Efetuar a inspeção diária do pé e do interior dos sapatos, os utentes e os seus cuidadores têm de fazer. É um dos aspectos muito descurados pelos doentes. A lavar os pés com regularidade, com água corrente, tépida, testar primeiro a temperatura da água e ter algum cuidado na secagem interdigital, a usar emolientes para tratar a pele seca, cortar os unhos de forma reta,
a evitar o uso de agentes, de apósitos ou de qualquer outra forma para remover as calosidades em casa. Também se deve ensinar o utente com classificação de risco 2 e 3 para monitorizar a temperatura da pele do pé em casa diariamente. Outra das recomendações é educar a pessoa do pé diabético que tem risco moderado, portanto, do grupo 2, ou que cicatrizou uma úlcera, não plantar, que será do grupo 3, a utilizar um calçado terapêutico em que o formato do pé seja respeitado, seja o pé esteja envolvido, esteja acomodado com um espaço que não faça pressão, de forma a reduzir a pressão plantar e auxiliar a prevenção da reincidência. Numa pessoa com o pé diabético em risco que cicatrizou já aqui uma lesão plantar, também do grupo 3, a prescrição de calçado terapêutico reduz de uma forma eficaz a pressão plantar e a reincidência de outras lesões. Esta, sim, às vezes torna-se uma dificuldade por parte dos utentes, pelas questões económicas e muitas vezes pelas questões estéticas que eles próprios preferem. Outra das recomendações consiste em tratar qualquer lesão ulcerativa no utente com pé diabético em risco de 1 a 3 e uma forma a prevenir a úlcera, ou seja, vamos remover calosidades nesse tratamento que fazemos na consulta do pé diabético, removemos calosidades, tratamos as unhas espessadas e encravadas, vamos fazer proteção de pequenas bolhas, de fissuras e prescrever um antifúngico para as infecções fúngicas. Muito importante, o pé diabético, muitas vezes as pessoas desvalorizam quando têm algumas micoses. Isto não é nada, são pequenas micoses. E como o tratamento muitas vezes é prolongado, o diabético tem muita tendência ou não aderir ao tratamento ou não valorizar a necessidade de fazer este uso prolongado de antifúngicos tópicos. Devemos também aconselhar o utente com o pé diabético, risco baixo moderado, portanto 1, 2, é efetuar os exercícios de mobilidade de modo a reduzir os fatores de risco de ulceração. A IWGDF considera que é seguro caminhar 10.000 passos por dia desde que o calçado seja adequado. Outra recomendação é que para prevenir uma úlcera recorrente no pé diabético com um elevado risco, falamos do grupo 3, assegurar um cuidado integrado ao pé, ou seja, fazer um tratamento profissional do pé, multidisciplinar, um calçado adequado e educação estruturada ao doente e família para autocuidado e esta reavaliação é efetuada a cada 3 meses. Então, em termos de educação para o autocuidado, um dos grandes pilares da nossa consulta de enfermagem em âmbito comunitário, pretendemos capacitar o utente, cuidador, família, para a observação diária dos pés. É uma temática que nós insistimos e perdemos, desculpem o termo perdemos, que não perdemos nada, mas usamos muito tempo da consulta nesta parte da educação, nos cuidados de higiene e hidratação, na escolha de um calçado adequado e ensinamos a fazer uma inspeção diária, a evitar, damos indicações e orientações ao tempo para evitar comportamentos de risco, como o andar descalço, como o calor direto, entre outros, e a que ele reconheça, saiba reconhecer sinais e sintomas de alarme e que procure os serviços de saúde atempadamente. Esta vigilância periódica, o que é que nos permite? Permite-nos monitorizar as alterações ao longo do tempo, a reavaliar o risco de acordo com o grau e a garantir a continuidade dos cuidados. A referenciação atempada é feita para o nível 2, no nosso caso, que é para onde podemos fazer a referenciação, para a consulta de cirurgia vascular aqui no Hospital de Castelo Branco, em caso de presença de úlcera, suspeita de infecção, isquémia ou um pé de alto risco após avaliação. O registro sistemático é indispensável, deve-se documentar todos os dados da anamnese e da história do utente, da nossa observação, da avaliação do pé, da classificação do risco, das intervenções realizadas e, muito importante, do ensino que foi efetuado. Em termos de... Passamos então para a úlcera diabética. A úlcera diabética é classificada no pé com 6 graus. Um pé que tenha um baixo risco, o nível 0, da classificação, o grau 0, perdão, será um pé que tem ausência de fatores de risco. Já um pé de grau 1
será um pé com médio ou alto risco de ulceração. São os que têm escalosidades, que têm aquelas prominências ósseas acentuadas, aqueles dedos em garra, que já têm onicomicosis, têm neuropatia diabética, têm DAPO, já tiveram úlcera ou amputações prévias. No segundo grau, encontramos as úlceras superficiais sem infecção evidente, claro, em que há uma destruição da pele, a nível, estamos a falar em termos superficiais. No grau 3, encontramos já as úlceras profundas, em que há invasão da pele, da camada de gordura e até dos ligamentos muitas vezes, mas não penetra no osso. Há sinais de infecção, ou o tempo apresenta febre, a análise apresenta leucocitose, há uma secreção purulenta evidente, muitas vezes com algum cheiro, e apresenta dois ou mais sinais locais, com o favor, o calor, a dor e a crepitação. No grau 4, falamos de uma úlcera profunda, com abscesso, ou até já com envolvimento ósseo. Ela é extensa, é profunda, tem um cheiro bastante intenso. No grau 5, falamos de uma gangrena localizada, que pode estar a nível plantar, calcâneo, dedos. No grau 6, gangrena extrema. Ela vai atingir todo o pé e vai apresentar já, o utente apresenta já sinais e sintomas sistémicos. Em termos de abordagem terapêutica da úlcera diabética, a abordagem da úlcera é semelhante à da ferida complexa. Nós temos aqui todas as questões fisiopatológicas da doença, diabetes, que nos condicionam a cicatrização desta ferida. Muitas vezes andamos meses, para não dizer mais tempo. Eu conheço úlceras diabéticas com 4 anos e necessitam quase sempre de uma abordagem multidisciplinar. Raramente conseguimos fazer uma abordagem de feridas complexas sem investirmos na abordagem multidisciplinar. Esta abordagem multidisciplinar vai assentar em 4 áreas essenciais. No repouso, o utente tem que perceber que precisa de repouso. Se é um utente ativo, que tem trabalho, que tem uma vida ativa, será de apostar em pedir uma baixa médica. Não é nada de novo. O utente muitas vezes não compreende, acha que eu tenho uma ferida no pé, mas isto não me impede de trabalhar, eu estou todo dia sentado. Às vezes é preciso insistir muito, mas muito, para que ele adira a esta parte do repouso, compreenda a necessidade de repouso. Há necessidade também do tratamento e controle da infecção, se aplicável, ou desferidamente, e o tratamento local. A medidas de revascularização, atenção, nós temos de ter noção de uma coisa, ao tratarmos de uma ferida complexa. Se uma ferida está estagnada 4, 6 semanas, temos um tratamento optimizado, não há melhoria, temos que considerar uma realização de uma angiografia ou até de revascularização, apesar dos testes angiográficos anteriores não terem notado alguma evidência. E outra das questões é as medidas de alívio da pressão. Como eu disse anteriormente, esta às vezes é um ponto também um bocadinho difícil de trabalhar com os utentes. Não existe muito apoio da ortopedia, em termos nem de ortóteses. E muitas das vezes os utentes também são muito remitentes ao uso das mesmas. Outra questão da abordagem terapêutica é o controle metabólico e nutricional, que deve ser adequado, muitas vezes não é. E a reavaliação periódica até a cicatrização, preferencialmente pela mesma equipa. Em termos de tratamento, os critérios que nós utilizamos definem depois a intervenção a adotar. Se falamos de ausência de pulsos ou um índice de tornozelo-braço inferior a 0,9, tem de ser encaminhado para cirurgia vascular com urgência. Se falamos do nível de 0,91 a 1,4, fazemos o Doppler vascular e depois atuaremos de acordo com o resultado. Se existem sinais de infecção, fazemos então a cultura microbiológica e aconselhamos a realização de raios-x no mínimo. O controle metabólico, se o utente apresentar hemoglobina glicosiladas superiores a 8% e associado a um risco cardiovascular, fazemos um encaminhamento para o médico de família para ele fazer um ajuste terapêutico. A cura local, basicamente,
Se se trata de uma úlcera isquémica, fazemos a C. Se trata de uma úlcera neuropática ou neuroisquémica, fazemos a remoção do tecido não viável, mais o controle do estudar através da redução do número de vezes que fazemos o penso e a cura úmida. Fazemos esta reavaliação de tratamentos de cada 2 semanas. Se, porventura, tivermos uma redução da ferida superior a 30%, ótimo, perfeito, é o ideal, vamos manter tratamento. Caso contrário, se for inferior a 30%, temos de reavaliar o utente em consulta e temos de reavaliar o tratamento. O outro aspecto, em termos de descarga, cada vez que estamos perante uma pressão ou de fricção, a nossa recomendação vai sempre neste sentido da descarga. O que usamos, como já vos disse, e aí conseguimos alguma adesão dos utentes, é das botas de bronca. Era isto que eu vos vinha contar, vos vinha falar da nossa experiência que nós temos aqui na nossa unidade. É este o nosso manual de procedimentos, baseado em boas práticas internacionais e nas orientações nacionais. Acreditamos que é assim que vamos conseguir ganhos em saúde, é usar o nosso conhecimento, a nossa ciência, tudo o que está disponível para nós em termos de boas práticas, de guidelines, trazer para a prática, para a comunidade. É o primeiro sítio, é o primeiro local onde o diabético é seguido, nós conhecemos-lo, eles conhecem, conhecemos a família, sabemos perfeitamente as envolvências e todas as situações que muitas vezes eles não manifestam, mas que nós os conhecemos. E isto é importante. É importante. Nós começámos esta consulta ainda há pouco tempo, há 4 meses. E tenho dados ainda marcados para vos apresentar, mas tenho feedback de todas as pessoas. E as pessoas que vêm mostram-se muito, mas muito agradecidas no sentido de, ok, vocês estão aqui, vocês estão-nos a ajudar, e as pessoas envolvem-se quando percebem que encontram uma resposta para a sua necessidade. Olha, agradeço-vos a todos pelo convite e a todos os participantes por me permitirem trocar essa experiência, Vânia. Obrigada. Muito obrigada, enfermeira Milena Carvalho, pela riqueza e clareza da sua apresentação e pelas recomendações que foram aqui partilhadas. Antes de passarmos à segunda apresentação desta noite, eu quero deixar nota a todos os participantes que poderão deixar as vossas questões no bate-papo e depois estas serão respondidas no final. Avançamos então para o segundo momento desta sessão, a abordagem às úlceras de perna, com especial enfoque na terapia compressiva. Enfermeiro Manuel da Cruz tem a palavra. Bom, penso que já me estão a ver e a ouvir. Queria começar por agradecer à Ordem o convite para estar aqui e dar-lhe os parabéns por esta preocupação em abordar a temática das feridas complexas. Estamos aqui para falar de feridas complexas e eu, naturalmente, que estou aqui para falar em úlceras de perna e não podemos deixar de falar em úlceras de perna sem falar em compressão. E é isso que vamos tentar perceber ao longo da minha apresentação. Fazer aqui um bocadinho de publicidade à associação da qual eu sou o presidente. É uma associação sem fins lucrativos, já tem 7 ou 8 anos, composta por enfermeiros e médicos de norte a sul do país. Somos cerca de 18 neste momento, 18 elementos. Vamos ter agora em maio o nosso 5º Fórum Feridas e um curso de terapia compressiva. O interesse pela temática é tanto que estamos há cerca de 2 meses e estamos completamente esgotados, tanto no fórum como no curso. Portanto, é uma área em que os profissionais têm muito interesse. Esta é a pequena unidade onde eu trabalho. Faz parte do processo apresentar aqui 2 ou 3 definições. Uma delas é de úlcera de perna, que é uma perda de continuidade da pele abaixo do joelho que não cicatriza em 2 semanas. E depois a terapia compressiva não é mais do que a aplicação de um dispositivo médico
pode ser feito de várias formas, com ligaduras, com meias, com compressão pneumática, com sistemas ajustáveis de velcro e que exerce uma pressão externa no membro inferior. Em termos de prevalência, e quando falamos em úlceras de perna, temos de ter a noção de que cerca de 80% de todas as úlceras de perna estão relacionadas com insuficiência venosa crónica. E este número é um bocadinho preocupante. 1 a 17% nos homens e 1 a 40% nas mulheres têm insuficiência venosa crónica. E cerca de 1 a 2% da população adulta global tem uma ferida na extremidade inferior. Portanto, se fizermos a transposição para o mapa mundo, nós chegamos a estes números altamente preocupantes. 1 milhão de úlceras de perna de origem venosa nos Estados Unidos, o que equivale a um custo de 365 milhões de euros, e na Europa 2,9 milhões de úlceras de perna de origem venosa e o equivalente em termos de custos, de gastos, a 1 bilhão de euros. Em termos de evidência, a temática, a questão da compressão, há várias revisões sistemáticas que demonstram que há evidência. Portanto, é uma evidência 1A, o máximo que pode existir. E nós vemos isso na prática. Vejam aqui um membro. Os dois membros estavam exatamente iguais. Em que está a ser feita a compressão e nós conseguimos reduzir todo o edema, toda a inflamação, e no outro em que não é feito nada, vejam o que é que está a acontecer. Isto foi um estudo que eu fiz na unidade onde trabalho e quis perceber, porque tinha essa percepção, os doentes, se há uma evidência de nível 1A, quis perceber quantos doentes é que, quando entravam na unidade onde eu trabalho, estavam a fazer compressão. E é assustador estes números. 90% dos doentes não fazem compressão adequada. Portanto, isto deve-nos fazer refletir sobre as nossas práticas. É para isso que estamos aqui também. E então, eu, na minha apresentação, coloco aqui 4 desafios que nós temos de ter em conta quando abordamos um doente com úlcera de perna. E o primeiro desafio começa por ser a mudança. Nós não podemos continuar a fazer aquilo que andamos a fazer, que é isto. É isto que nós andamos a fazer. Quando recebemos os doentes, é assim que eles vêm. Portanto, não há evidência nenhuma, não há justificação clínica nenhuma para fazermos este tipo de abordagem. Porque é que o continuamos a fazer? Até à altura de refletirmos. Portanto, devíamos fazer a transição para isto. Isto é suportado, este tipo de abordagem é suportado pela evidência. E, portanto, é isto que nós devemos fazer. Portanto, esta é a primeira reflexão. Depois, uma outra coisa muito importante. Mesmo quando falamos em cuidados de saúde primários, não significa que não haja diferenciação. Isso é um erro falarmos nisto. Portanto, os doentes com úlceras de perna podem e devem ser abordados, mesmo situações complexas, em cuidados de saúde primários, não tem problema nenhum. Só que os profissionais têm que ser altamente diferenciados. Essa é que é a grande questão. Tem que haver alguém altamente diferenciado. Senão as coisas naturalmente não vão correr bem. Nós não podemos querer fazer tudo bem, porque não há super-homens. E depois mais uma imagem para refletirmos. Mesmo sem conhecermos a clínica deste doente, não é possível, não é aceitável. Nós temos que fazer uma reflexão muito profunda. Não é aceitável deixarmos chegar um doente a este ponto. Não é. Não é possível, em 2026, um doente chegar a este estado. Isto teve que ter meses e meses, anos e anos de más práticas. Segundo desafio, segurança. E a segurança faz-se avaliando o doente. Nós temos que nos deixar, não nos podemos focar só na ferida. E este é um dos grandes problemas que nós, enquanto profissionais de saúde, temos, que é, muitas vezes, focamos-nos só na ferida. E isso não vai correr bem com toda a certeza. Portanto, é muito importante a história clínica, sem dúvida nenhuma.
o exame clínico, eu diria que se tivesse que escolher aqui um mais importante de todos, sem dúvida nenhuma, avaliação vascular. E aqui quando falo em avaliação vascular, falo em avaliação da componente arterial, que é aquilo que realmente é importante, uma vez que nós precisamos excluir patologia arterial. Porquê? Porque o foco, a base do tratamento para uma úlcera de perna é a compressão. Ok? Portanto, nós temos que ter a certeza que o doente não tem patologia arterial significativa. E daí que eu tenha colocado aqui só as contraindicações absolutas para se fazer compressão. Ok? E se percebermos aqui, já às vezes as pessoas arranjam problemas, complicações e contraindicações, há muitos. Não, há três contraindicações absolutas para se fazer compressão. Índice de pressão do tornozelo braço menor que 0,5, pressão sistólica do tornozelo menor que 50 e pressão sistólica do primeiro dedo menor que 30. Ok? Estamos a falar em lesões complexas. Portanto, quando falamos em lesões complexas, estes recursos têm que estar disponíveis para fazer este tipo de avaliação. Ponto. É a minha opinião, é que estes recursos têm que estar disponíveis para a unidade poder fazer este tipo de avaliação. E os profissionais têm que estar qualificados para o fazer também. Vejam aqui, este doente depois de avaliado, e este é um caso que me entristece um bocadinho enquanto enfermeiro, que é, este doente tem um episódio, é internado numa unidade hospitalar, por um outro motivo, que não este da ferida, entretanto tem alta, são-lhe recomendadas, são-lhe prescritas umas meias elásticas e são colocadas as meias sem conhecer a condição arterial e é dito ao doente para usar as meias durante 3 semanas. E o doente e o familiar assim fizeram. E chegaram a ir a uma unidade de saúde, a um centro de saúde, perguntar se era mesmo para usar. E houve uma recusa completa em termos de ajudar o doente. A conclusão, 3 semanas depois, é isto que acontece num território com patologia arterial. Portanto, este doente naturalmente teve a sorte de ser seguido por cirurgia vascular e foi revascularizado e o desfecho foi positivo, mas podia não ter sido. E reparem nesta situação. Isto é incrível. Eu, quando vi esta imagem, fiquei completamente petrificado. Mais um doente a quem é prescrito um sistema de compressão. E às vezes nós, na comunicação com o doente, achamos que o doente está a perceber tudo. Nunca podemos partir desse princípio. É dito ao doente que ele tem que usar uma meia elástica durante 3 meses e o doente cumpriu isso na íntegra. E ainda por cima, a meia era uma meia aberta, portanto sem biqueira. O que é que aconteceu? A meia enrolou e durante 3 meses andou ali e provocou ali um dano impressionante, impressionante. Quando olhamos para esta imagem, nós não precisamos de ver a ferida para percebermos que a abordagem não está correta. Não há nenhuma justificação para se fazer este tipo de abordagem. Nenhuma, independentemente do que esteja por baixo da ligadura. E reparem, temos aqui uma lesão num doente com uma série de patologias, um diabético descompensado, hipertenso, com uma insuficiência renal. Portanto, isto é uma lesão complexa, que é preciso diferenciação para abordar. Depois vamos ver aqui a avaliação da componente arterial e conseguimos perceber efetivamente onde ele tem alterações. Tem um índice de pressão do tornozelo braço baixo, o índice de pressão do dedo braço também baixo. Quando ouvimos o som das artérias também conseguimos perceber que tem alterações. E reparem aqui, 4 semanas depois, há um agravamento da lesão. Portanto, e nós, era como dizia a colega, portanto, nós temos que parar, refletir, rever o que estamos a fazer e definir uma estratégia diferente. Não podemos continuar a fazer do mesmo, porque as coisas vão correr mal com toda a certeza. Então aqui alteramos a forma de fazer compressão para otimizar a drenagem linfática e otimizar o controle do edema. E reparem aqui que nós conseguimos um controle efetivo do edema, isso depois vai se refletir na cicatrização, naturalmente. E depois os doentes têm que usar sistemas de compressão. Tem que haver controle de edema. Quando deixam de usar, é isto que acontece. Terceiro desafio: prescrição do sistema de compressão. Bom, e aqui
os enfermeiros têm um papel, quando falamos em prescrição, muitos enfermeiros ainda ficam um bocadinho renitentes com o termo, mas eu acho que nós não devemos ficar renitentes. Os enfermeiros são as pessoas que melhor estão posicionados para prescrever sistemas de compressão. Porquê? Porque é quem conhece o doente todos os dias. E, portanto, nessa perspectiva, quem avalia o doente em termos arteriais, quem conhece a história clínica, quem conhece a evolução, quem acompanha a evolução da lesão, portanto, são eles que mais facilmente estão preparados para prescrever o sistema de compressão. Nós podemos fazê-lo de várias formas, tem aqui. Pode ser com ligaduras elásticas, inelásticas, com kits, com meias elásticas, com kits de meias, com sistemas ajustáveis de velcro, com compressão pneumática intermitente. Portanto, há aqui uma panóplia de sistemas de compressão. E, infelizmente, não há um sistema de compressão que dê para todos os doentes. E, portanto, nessa perspectiva, depois de avaliado, nós temos que selecionar o sistema de compressão que se adequa a este doente. E aqui temos imagens. Deixem-me dizer-vos que eu não tenho qualquer conflito de interesses, portanto não tenho problema nenhum em colocar aqui as marcas dos produtos, até para as pessoas perceberem o que é que existe no mercado. Aqui temos as várias possibilidades em termos de sistemas de compressão. Agora, quando prescrevemos um sistema de compressão, há aqui algumas noções que me parecem básicas que temos que ter e alguns conceitos que são importantes. E o primeiro conceito é este que está aqui, que tem que ver com a pressão venosa e com aquilo que nós já ouvimos falar muitas vezes, que é a hipertensão venosa ambulatória. Portanto, a verde temos a pressão venosa numa pessoa saudável e a roxo temos a pressão venosa num doente que tem uma insuficiência venosa. O que é que nós vemos aqui no gráfico? Que o grande problema das pressões está quando, por isso é que se chama hipertensão venosa ambulatória. Portanto, em que a pressão devia baixar para favorecer o retorno venoso, e num doente que tem uma insuficiência venosa crónica, ela mantém-se ali à volta dos 80, 90. E isso é isso que vai condicionar o retorno venoso. E depois, se virmos aqui este gráfico da hipertensão venosa, a linha A é numa pessoa saudável, a linha B é num doente que tem uma insuficiência venosa superficial, a C, um doente que tem uma insuficiência venosa do sistema profundo, e o D, um doente que tem uma oclusão do sistema venoso profundo. O que é que nós percebemos? Quanto mais severa é a insuficiência venosa, mais hipertensão venosa nós vamos ter. E, portanto, isso vai ser importante para escolhermos o sistema de compressão. E aqui entram os sistemas de compressão. E nessa perspectiva nós temos, de uma forma muito simples, temos dois grandes grupos, os sistemas elásticos e os sistemas inelásticos. E facilmente olhamos aqui para os gráficos do sistema elástico e percebemos que com a atividade há muito pouca variação em termos de pressões nos sistemas elásticos. Portanto, por isso é que aqui o índice de rigidez nós dizemos que é baixo. E aqui nos sistemas inelásticos há uma grande variação quando o doente está em repouso e basta ele fazer a dorsiflexão ou quando faz caminhada, nós temos picos de pressão que ultrapassam os 100 mm de mercúrio. Se nos lembrarmos do gráfico há bocado, percebemos que estes sistemas inelásticos são os que melhor encaixam nos doentes com úlceras de perna de origem venosa. E, portanto, o nosso foco deve estar direcionado para este tipo de sistemas inelásticos que geram estes diferenciais de pressão. E depois neste gráfico então ficamos a perceber que os sistemas elásticos geram picos de pressão na imagem à esquerda mais baixos e os sistemas elásticos geram os picos de pressão mais altos. Depois no gráfico da direita, quando nós incluímos a pressão, a hipertensão venosa ambulatória, verificamos que os sistemas inelásticos são os únicos que conseguem contrariar a hipertensão venosa e que provocam a oclusão venosa. Portanto, são, efetivamente, na prática, os mais eficazes. E reparem aqui na importância da compressão. Um doente que andava há 4 anos com esta lesão e ainda não tínhamos percebido porque é que estava tudo otimizado no leito da ferida, estava a fazer compressão, mas depois era preciso perceber uma coisa muito importante, é que o doente estava com pressões elevadas na aplicação do sistema, mas depois, 3 dias depois,
as pressões eram subterapêuticas. Portanto, o que é que isto significa? Que é preciso mudar o sistema de compressão. E reparem, alteramos o sistema de compressão e temos pressões de 61 milímetros de mercúrio e ao terceiro dia continuamos com pressões terapêuticas. E, naturalmente, que isto vai se refletir na lesão. Não há dúvida nenhuma. Quarto desafio. E agora vamos falar nas lesões mais complexas, aquelas que são mais difíceis de cicatrizar. E, naturalmente, à cabeça vem sempre a patologia arterial, não é? Estas lesões com necrose, em que avaliamos a componente arterial e temos aqueles valores, nós facilmente percebemos que não está na nossa mão, não está na nossa mão resolver o problema dos doentes. Portanto, estes doentes têm que ser revascularizados e, portanto, e só depois disso é que, depois dos doentes serem revascularizados, é que nós conseguimos resolver o problema do doente. E vejam aqui, o doente foi revascularizado, aqui a lesão já tem um leito viável, e a partir daqui, com um sistema de compressão adaptado, nós já conseguimos resolver o problema da doente. Depois a questão da pressão negativa também me parece uma questão importante em úlceras de perna, apesar das dificuldades que temos, muitas vezes, por causa essencialmente da pele circundante, mas em determinadas situações e em situações complexas pode ser uma grande mais-valia. Reparem aqui nesta situação, uma semana depois, aqui a remoção vai ser um bocadinho traumática, mas é um dos problemas da pressão negativa. Isto pode acontecer, mas temos o leito perfeitamente viável e 3 semanas depois temos a lesão completamente cicatrizada. Um outro recurso que eu acho que deve estar disponível para quem aborda lesões complexas. Este doente também tinha uma lesão com 5 anos de evolução e nada resultava no doente. Então, o que é que foi decidido? Fazer microenxertos, uma técnica relativamente simples, enxertos em selo, neste caso foram aplicados 4 ou 5 e uma lesão que tinha 5 anos, progride mais em 2 semanas do que em 5 anos. É uma coisa impressionante. Houve necessidade de fazer uma segunda sessão, 4 semanas depois, e lesão cicatrizada. Partilhar aqui um outro caso, que também me parece uma opção terapêutica muito viável e muito pouco falada, muito pouco divulgada, que é a questão dos agregados plaquetários. Esta doente, reparem aqui na imagem, tem em 23 dias há um agravamento muito significativo da lesão, com um processo inflamatório e uma infecção local, em que está a destruir aqui toda a pele circundante. É preparado aqui o leito da ferida, é feito então, isto para quem não está muito por dentro desta técnica, os agregados plaquetários não é mais do que fazer uma colheita de sangue ao próprio doente, centrifugar em tubos secos e é feita uma matriz tridimensional que é rica em plaquetas, em fatores de crescimento e em leucócitos. E é só isto, não é rigorosamente mais nada. Às vezes as pessoas gostam de complicar, não é mais do que isto. O único segredo é que depois da colheita, o tubo em cerca de 30 segundos tem que estar a centrifugar, senão nós não vamos conseguir fazer uma matriz. E depois, naturalmente, também é importante nós percebermos quais é que são as rotações e o tempo de centrifugação. Isso são questões mais de pormenor. E depois reparem aqui, 2 dias depois, portanto, o aspecto que tínhamos e vejam aqui basta olharmos aqui para a pele circundante e para a quantidade de estudado, que não é nada de especial, e há aqui em 2 dias um ganho muito significativo, muito significativo. Pronto, a lesão aqui já tem um aspecto completamente diferente, e vejam aqui, e aqui continuamos a progredir, e mais uma sessão, aqui a lesão já está bem mais pequena, continuamos com evolução, aqui é suspenso, a matriz é suspensa e, curiosamente, há um agravamento.
não tem problema nenhum, retomamos os agregados e continuamos com a evolução favorável até à cicatrização. Eu agora queria partilhar aqui convosco um projeto que estou a tentar desenvolver, que no fundo que é uma aplicação que pretende, isto porquê? Porque eu sou muitas vezes, pedem-me ajuda muitas vezes para, essencialmente, para a questão do pós-cicatrização, que é, ok, cicatrizamos o doente, e agora? Os doentes vão ter que manter a compressão para a vida, não é? E, portanto, várias vezes me pedem ajuda em relação às meias, que é uma área muito específica, então estou a trabalhar neste projeto que se baseia em fluxogramas, é introduzida a informação e a aplicação vai avançando até termos o tipo de sistema de compressão que é adequado ao doente. Vamos testar aqui, vamos entrar aqui na prevenção. Um doente que não tem ferida, mas que precisa de um sistema de compressão. O sistema carrega aqui logo alguma informação clínica em que nos permite dizer se o doente tem ou não tem patologia arterial, informação clínica muito relevante. Em função dessa informação e do conhecimento que temos, nós vamos imaginar que é onde chegamos à conclusão que é um doente que tem patologia arterial severa. O sistema, a aplicação vai nos avisar logo a parte clínica que caracteriza a patologia arterial e o sistema dá-nos logo um alerta que é contraindicado qualquer sistema de compressão. Portanto, e estes doentes devem ser referenciados para cirurgia vascular. Vamos imaginar que está excluída a patologia arterial. E depois aqui aparecem 3 menus. O doente pode ter uma insuficiência venosa ligeira, moderada ou severa e aparece-nos aqui a norma RAL, que é isto que define a compressão nas meias em termos clínicos. É isto que distingue uma meia que nós compramos aí no supermercado e uma meia que tem uma série de características que tem que obedecer para, para que possa exercer todas as suas funções, nomeadamente a pressão e gradiente de compressão, a precisão e estabilidade da compressão, a biocompatibilidade, conforto, controle e certificação de qualidade. Vamos imaginar que o doente tinha aqui uma insuficiência venosa severa. A aplicação caracteriza-nos o que é uma insuficiência venosa severa, dá-nos uma imagem sugestiva de uma insuficiência venosa severa, nós colocamos em avançar e depois o sistema alerta-nos, isto é uma coisa muito importante, que se houver edema instalado no membro é necessário tratar o edema antes da prescrição das meias elásticas e depois a redução de edema pode ser feita de várias formas. E aqui temos as várias formas que nós podemos utilizar para reduzir o edema. E a partir daqui o doente tem critérios para usar meias, tem aqui os critérios, e a partir daqui é só, o sistema diz-nos como é que nós vamos fazer a medição das meias, 3 pontos essenciais, o CB, CC e CD e a altura, e o sistema sugere-nos logo aqui 4 modelos de meias. Portanto, temos aqui já alguma informação que nós podemos utilizar. Temos aqui 4 modelos de meias para a insuficiência venosa severa, porque isto há dezenas e dezenas de referências em termos de meias. Portanto, aqui o sistema, isto baseado já na minha experiência, sugere-nos 4 tipos de meias. E então o utilizador só tem que clicar no tipo de meia, já sabe que em standard esta meia existe com biqueira e sem biqueira, este modelo específico, classe de compressão 1 e 2 e é uma meia de malha plana. E então o que é que tem que fazer? O utilizador vai colocar, vamos colocar aqui umas medidas aleatórias. E já sabe, também há a possibilidade de ter orla em silicone e ser classe 1 ou classe 2. Submeter, ele vai nos dar logo o relatório. Temos aqui o relatório pronto, o tamanho da meia, sabemos que é um S e a altura vai ser curta. E depois, se quisermos enviar por e-mail, por exemplo, aparece aqui, está pronto para enviar. Pronto, queria só partilhar convosco
aqui um bocadinho da aplicação, que ainda está em desenvolvimento. E era isto que tinha para vos dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, enfermeiro Manuel, pela clareza e riqueza da sua apresentação. O bate-papo tem estado aqui muito ativo ao longo da sessão, o que demonstra realmente o interesse gerado por este tema. Deixo nota das várias mensagens que recebemos no bate-papo e que expressam o reconhecimento e o agradecimento pela qualidade das apresentações e também o agradecimento à organização. Vamos dar então aqui início a um espaço de partilha e eu vou começar pela primeira questão, que é dirigida à enfermeira Milena, pelo enfermeiro Paulo Morgado, que pergunta que gostava de saber que profissionais estão envolvidos na consulta e se estão exclusivamente na consulta, portanto dedicados a esta consulta, ou têm apenas algumas horas alocadas. Obrigada, Vânia. Enfermeiro Paulo Morgado, obrigado pela questão. Nossa consulta de enfermagem, nós temos uma enfermeira dedicada a esta consulta com 21 horas semanais. Ela está alocada 100% nesta unidade, na UCC, e faz, além de outros projetos, faz maioritariamente esta consulta. Ela desenvolve 3 dias por semana e ela tem formação da APDP, fez a formação, fez estágio e tinha já tido experiência em outra consulta de pé diabético que existiu há uns anos atrás aqui na nossa ULS em cuidados de saúde primários. Espero ter respondido à questão. Ok, obrigada. Partimos aqui para a segunda questão, que foi colocada pela Dulce Ferraz, que questiona se os cuidados de saúde primários terão os recursos necessários à abordagem para a terapia compressiva. Será para mim ou para o enfermeiro Manuel? Penso que será para o enfermeiro Manuel. Sim, sim. Isso vai de encontro àquilo que eu abordei, não é? Na apresentação. Que é os cuidados de saúde primários, tem que haver centros de referência baseados na comunidade, ok? Não pode haver diferenciação em todos os centros de saúde, naturalmente, porque isso não funciona. Mas, e hoje a organização está feita pelas ULS, penso que faz todo sentido cada ULS ter um centro de referenciação, seja ele público ou contratualizado com o privado. Está bem? Não tem que ser forçosamente público, até porque normalmente as coisas quando são geridas pelos privados são mais bem geridas. Portanto, eu diria que sim, é possível, mas temos que alterar o modelo de organização e com as ULS penso que seria muito simples, houvesse vontade e conhecimento para perceber que essa mudança é muito, muito importante e faz toda a diferença. Ok, obrigada. Passamos aqui para outra questão da Susana Rito, que refere: no meu serviço temos vários utentes que recusam a compressão. E pergunta aqui alguma dica, qual o sistema de compressão mais confortável, mesmo que não seja o mais eficaz? Pronto, eu deduzo que essa pergunta também seja para mim. Não há receitas, não é? Era bom que houvesse uma receita para todos os doentes, mas pela minha experiência há algumas dicas que nós podemos utilizar com os doentes mais renitentes. Deixe-me dizer-lhe que não são muitos. Não são muitos. Os doentes têm que ser trabalhados logo a partir do primeiro dia. E uma estratégia, nós temos, eu falei em pressões terapêuticas, que é mais de 40 milímetros de mercúrio. Naturalmente, numa primeira abordagem,
não me parece, apesar de toda a evidência dizer isso, mas não me parece muito sensato num doente que nunca fez compressão, não me parece muito sensato estarmos a começar com 40 milímetros de mercúrio. Se calhar é melhor começarmos com 20 para o doente se adaptar e depois, a partir do momento em que conquistamos a confiança do doente, a partir do momento em que ele vai começar a sentir menos dor, porque há menos inflamação na ferida, aí sim vamos aumentando gradualmente até ter pressões terapêuticas. Portanto, essa parece-me ser uma estratégia que eu fui aprendendo. No início, se calhar, cometi muitos erros, mas neste momento a não adesão à compressão para mim não é efetivamente um problema. Pode haver um outro doente mais renitente, mas não considero que seja um problema e eu adoto sempre esta estratégia e depois é preciso explicar aos doentes. Nós muitas vezes, pela pressão da agenda, andamos sempre a correr e isso não funciona, está bem? Cada doente tem que ter um tempo na agenda e o tempo mínimo para ver um doente com úlcera de perna é 1 hora numa primeira vez e nas seguintes são 30 minutos, no mínimo, está bem? No mínimo dos mínimos para fazermos um trabalho com qualidade. Não podemos ver doentes de 10 em 10 minutos como eu vejo em muitas unidades fazer. Isso é fazer pensos, não é ver doentes. Obrigada. A Dora faz aqui uma partilha, portanto, os centros de saúde, e ela trabalha num, precisam de conhecimento e não precisam de muitos materiais para fazer um bom trabalho. Um bom Doppler, sim, é essencial, e depois saber encaminhar quando não se consegue fazer melhor. Não sei se querem fazer alguma apreciação a este comentário. Eu só dizer que concordo plenamente, a 100% com o que foi dito. Ok. Então, passamos para outra questão aqui do Renato Santos, que pergunta se está indicada terapia compressiva nas feridas malignas e qual a experiência do enfermeiro Manuel. Não, em feridas malignas é uma contraindicação. Agora, uma lesão, um doente tem uma úlcera de perna, tem uma lesão maligna, é resolvido o problema da lesão maligna cirurgicamente, não é? O que acontece muitas vezes. Aí sim, o doente tem critérios para, se há edema, se há uma insuficiência venosa, tem critérios para fazer a compressão, mas com uma lesão maligna ativa, à partida não tem que ser resolvido o problema de base, não é? E depois sim, a partir daí sim. Partimos então aqui para outra questão, desta vez da Ana Rita Cunha, que pergunta ao enfermeiro Manuel se a aplicação que mostrou aqui, para quando é que estará disponível, se é gratuito, será gratuita? Ainda vai demorar, mas já não vai demorar muito tempo. Terá um custo associado, um custo simbólico, porque isto dá trabalho, não é? A plataforma tem que estar alojada online, isso tem custos, não é? Prevê-se que em 3, 4 meses a aplicação esteja mais completa ainda e que esteja disponível para todos os utilizadores com um custo simbólico. Obrigada. O Luís Miguel Maurício Lourenço questiona também ao enfermeiro Manuel para evitar trauma na remoção da espuma na TTN, se não seria benéfico envolver a espuma em película de silicone. Sim, sim, é possível. Nós temos que ter uma noção. Quando colocamos isso tem que ver com a física, quando colocamos um interface na pressão negativa, vamos diminuir a pressão, está bem? E temos que perceber o que é que queremos naquele momento, se é efetividade ou se é reduzir o trauma. Se for reduzir o trauma, se o objetivo for reduzir o trauma, ok, tudo bem, é possível. Agora temos que ter essa noção, quando colocamos o interface, estamos a diminuir as pressões e, nesse sentido, estamos a diminuir a eficácia da pressão negativa. Mas sim, em determinadas situações é possível e quando fazemos pressão negativa, por exemplo, com enxertos associados ou com agregados plaquetários, também faço algumas vezes,
colocamos sempre um interface de silicone. Sim, mas é possível, sim, sim. A Helena Oliveira também faz aqui uma reflexão, pronto, agradece as vossas partilhas e refere que é muito importante uniformizar procedimentos em todo o país, porque a realidade é bem diferente de norte a sul. Pela vossa experiência também consideram o mesmo? Sim, sim, sim. Penso que quando começamos a caminhar para sul, as coisas pioram um bocadinho, pelo menos é essa a percepção que há, e a percepção não, e os dados, principalmente na área do pé diabético, que a colega deve estar mais a par da situação do que eu, mas os resultados não são simétricos, não. A norte são bem melhores do que a sul e eu acho que isso tem que mudar forçosamente, tem que mudar. Mas é um facto, é uma realidade. Obrigada. Realmente é uma das grandes dificuldades do sucesso e até da implementação das consultas de enfermagem do pé diabético em contexto comunitário. É a dificuldade que há muitas das vezes em seguir um protocolo único. A dificuldade que há em agarrar-se às evidências científicas, às normas, aos estudos. É difícil. Não seguir um fio condutor baseado na evidência científica não vai ser, de forma alguma, uma forma de sucesso, nem para o utente, nem para a consulta. A necessidade de uniformizar, nomeadamente a nível dos cuidados de saúde primários, é urgente para esta consulta. Parece-me assim. Seja, Obrigada. Continuamos aqui com mais algumas questões, desta vez do António Macena, que pergunta aqui se só pudéssemos implementar uma medida nos cuidados de saúde primários, qual teria maior impacto? Não tem a quem se dirige especificamente. se me permite, vou dar a minha abordagem. Se tivéssemos uma única medida para implementar, seria a consulta de literacia de enfermagem. Nós, se conseguíssemos capacitar os utentes através da literacia, através dos ensinos, através da educação, termos uma consulta estruturada do autocuidado de enfermagem, eu acho que conseguiríamos ganhos muito para além do que temos atualmente e se provavelmente iríamos esperar. A consulta de enfermagem nos cuidados de saúde primários tem de assentar e 99%, perdoem-me, mas 99% na literacia, na capacitação do utente. A educação para a saúde não pode ficar para trás de outro tipo de intervenções de enfermagem. Quando nós deixamos de fazer esse papel de educadores, o que é que estamos a fazer? Somos meros prescritores ou prestadores de serviços. O ganho em saúde está cada vez mais provado através de inúmeros estudos, através de inúmeras publicações que vêm através da capacitação. A literacia é, para o utente, a base de tudo e qualquer intervenção, neste caso, da consulta de enfermagem do pé diabético. A consulta de enfermagem do pé diabético não é uma consulta em que sejamos 10, 15, 20 minutos, não. Nós, quando marcamos a consulta ao utente, temos de fazer uma marcação de 1 a 1h30, em que a prioridade, além de todos os atos e todas as intervenções que eu descrevi, a prioridade é, em primeiríssimo lugar, a educação para o utente. Volto a dizer, a consulta de enfermagem estruturada para autocuidado traz ganhos enormes e traz-nos a nós, enfermeiros, novamente ao nosso papel central. Parece-me que seria a base. Não precisamos de nada, só precisamos de nós e da organização de tempo, claro. Obrigada. Obrigada. Passamos então aqui a mais uma questão da Rafaela Barros,
que pergunta se a insuficiência cardíaca descompensada continua a ser uma contraindicação à terapia compressiva. Sim, sim, é. Eu só coloquei lá as contraindicações absolutas. Portanto, o que significa, se o doente tiver uma insuficiência cardíaca compensada, não é uma contraindicação absoluta. Agora, se o doente tem uma insuficiência cardíaca descompensada, tem que compensar a insuficiência cardíaca primeiro, por isso é que trabalhamos com outros profissionais de saúde, não é? Portanto, o doente é compensada a insuficiência cardíaca e depois, a partir do momento em que a insuficiência cardíaca está compensada, o doente pode e deve iniciar compressão, até porque nós vamos mobilizar os líquidos, não é, que estão no membro e, portanto, podemos fazer uma sobrecarga cardíaca e vamos agravar a insuficiência cardíaca. Sim, isso é um facto. Se ela não está compensado, tem que ser compensado primeiro, mas não é uma contraindicação absoluta. A partir do momento em que está compensado, o doente pode iniciar a compressão progressiva, nunca nunca fazer compressão em simultâneo nos dois membros, que estes doentes normalmente têm edemas bilaterais e no início uma coisa muito soft para fazer a redução do edema de forma muito, muito gradual. Esses são os cuidados que todos nós temos que ter em conta. Obrigada, enfermeiro Manuel. Continuamos aqui com mais algumas questões. A Suzete Cabrita coloca a seguinte questão: meias elásticas planas, circulares ou circulares, quais são as mais eficazes? Essa é uma boa pergunta. É uma excelente pergunta que normalmente não se coloca muito, mas é uma excelente pergunta e com certeza que é de alguém que já tem algum conhecimento na área. E isso está tudo Por isso é que foi por esse motivo que eu iniciei este projeto de aplicação, porque estão sempre colegas a ligar-me a perguntar qual é que é o tipo de meia para esta situação. Portanto, na aplicação isso vai aparecer de forma automática. De qualquer forma, no pós-cicatrização, que é a esmagadora maioria dos nossos doentes, nós cicatrizamos as lesões e depois a questão que se coloca, e agora? E, portanto, estamos a falar em insuficiências venosas severas, não é? C4, C5. E, portanto, nessa perspectiva, os doentes beneficiam sempre com uma meia de malha plana. Está bem? Eu, na minha experiência, 95% das meias que eu prescrevo são de malha plana. Porquê? Porque têm mais rigidez. Portanto, tendo mais rigidez, elas conseguem fazer um controle mais efetivo do edema, não têm tanta elasticidade. E, portanto, isso acaba por ser uma vantagem. Não dobram, não vincam, que é o que acontece com as meias de malha circular, são mais fáceis de calçar e têm pressões mais efetivas. Portanto, eu diria, no pós-cicatrização, malha plana sempre. Obrigada. Mais uma questão aqui para o enfermeiro Manuel, da Rafaela Barros, que pergunta se tem conhecimento de alguma formação, curso, dirigida à abordagem da pessoa com úlcera da perna cicatrizada, nos cuidados pós-cicatrização, onde fosse possível o desenvolvimento de competências para o aconselhamento sobre o sistema de compressão mais indicado no pós-cicatrização. Sim, tenho conhecimento. Infelizmente estão esgotadas as formações, que é a formação que vai decorrer agora em maio. O nosso curso de terapia compressiva está esgotado. Iremos ter um curso num formato que já vamos na quinta edição, que se chama Escola de Compressão, que são 2 dias intensivos, e esse curso irá decorrer em outubro. Ainda não foram abertas as inscrições, vão ser abertas, mas também esgota rapidamente, vão ser abertas no dia do fórum, 23 de maio. Portanto, se quiserem estar com atenção, vão ser abertas no dia, na abertura do fórum. Obrigada. A Isabel Freitas questiona também sobre a aplicação, mais uma questão sobre a aplicação, como é que será divulgada quando estiver pronta? Ok, aplicação.
Hoje a divulgação é a coisa mais fácil que existe, não é? Com as redes sociais e através do Clube da Compressão, portanto, a divulgação será feita dessa forma, portanto, toda a gente vai ter acesso no dia em que a aplicação for colocada online. Correto, então. Continuamos aqui com mais uma questão da Elsa Alho. Ela pergunta aqui, partilha que tem uma utente com uma úlcera de perna com 20 anos de evolução, com comprometimento arterial e não tem tido indicação para revascularização. Portanto, nesta situação, que abordagem é que poderia ter? Bom, deixe-me dizer-lhe aí que há aí qualquer coisa de estranho na minha perspectiva, sem conhecer o doente. Naturalmente que para darmos a nossa opinião precisamos de conhecer, de ter informação detalhada do doente, mas há alguma coisa que me parece estranho. Eu não conheço, sei que seja uma patologia arterial que não tenha muito significado. Deve ser uma coisa muito ligeira, porque uma evolução de 20 anos num doente predominantemente com patologia arterial, isso não é possível. Normalmente a patologia arterial, se não for revascularizado, os doentes acabam com situações trágicas. Portanto, o conselho que daria à colega era para reavaliar o doente, para ele fazer um Doppler arterial, reavaliá-lo clinicamente e para fazer um Doppler arterial com cálculo do índice de pressão tornozelo-braço. E depois, se for preciso dar a minha opinião, tenho o meu e-mail, que eu não sei se coloquei na apresentação, que é terapiacompressiva@gmail.com, e que naturalmente não tenho problema nenhum em dar a minha opinião, mas eu sugeria que fizesse um ecodoppler arterial com cálculo do índice de pressão tornozelo-braço, para clarificar a situação, porque em termos arteriais não deve ser nada de muito complexo. Não tinha 20 anos. Ok, obrigada. Esta questão poderá ser para a enfermeira Milena. É da Maria Freitas, que refere aqui que concorda com a necessidade de educação dos utentes. No entanto, a realidade muitas vezes nas nossas populações envelhecidas e com pouco ou nenhum apoio de cuidadores, torna-se complicada capacitar o utente para esta correta vigilância, que muitas vezes desvalorizam os alertas dos enfermeiros. E ela questiona aqui se também é esta realidade que encontra na sua experiência profissional e se é esta realidade geral. Sim, posso dizer que sim. Basicamente é isso. Isto tudo volta a vir a mesma questão. Vem de uma baixa literacia. Se nós tivermos uma marcação, um agendamento para uma consulta de enfermagem de um utente nosso que vive a 20 km daqui, muitos deles é um problema. A deslocação, não tem quem me leve. Se for uma consulta médica, arranja todas as maneiras para ir. De facto, isso tem a ver com a questão que já falei da literacia. O que nós fazemos nos cuidados de saúde primários, quando existem os UCCs, os UCCs têm um papel também junto às comunidades. Nós, em termos de UCC mais proximidade, trabalhamos muito próximos das várias freguesias em que atuamos. Nós vamos muito dessa comunidade mais idosa, mais desprotegida, fazemos a nossa divulgação, fazemos as nossas sessões, entre aspas, de literacia, apelamos a toda esta envolvência, tanto dos utentes como dos cuidadores. Às vezes o que notamos, mais dificuldade é na envolvência dos cuidadores. Os cuidadores, muitas vezes, inclusivamente famílias que têm idosos a seu cargo, não já tem uma certa idade, não é necessário, e temos também de trabalhar na questão dos cuidadores nas famílias. As UCCs têm na sua missão e na sua carteira de serviço, com certeza, projetos que devem dar resposta a estas dificuldades.
O IR, nós, nesta consulta do pré-diabético, nós, se houver necessidade, vamos à casa dos utentes. Fazemos esta consulta em casa dos utentes. Quando eles estão devidamente referenciados, quando eles estão devidamente identificados, e se tornar uma necessidade, nós fazemos. Em termos de parceiros sociais, utentes que estão institucionalizados, FPIs e afins, temos tido muita colaboração nesse sentido. Têm trazido os utentes, os que conseguem vir, não conseguindo vir, também nos articulando, e vamos nós. As UCCs têm de trabalhar em parceria com as unidades de saúde familiar, porque só assim se conseguirá ganhos evidentes para os utentes. Obrigada. Espero ter respondido à questão. Obrigada, enfermeira Milena. Partimos agora para mais uma questão do Alexandre Araújo, que questiona qual a importância de existir uma consulta de feridas complexas, não necessariamente em cada centro de saúde, mas pelo menos uma ou duas, pelo menos em uma ou duas unidades de referência em cada OLS. Sem dúvida. A DGS preconiza agora a criação das consultas autónomas no pré-diabético. É, sem dúvida, vital a sua criação. Não, se me fala uma ou duas em cada OLS, não depende. Depende da dimensão do OLS, depende do número de utentes, do número de diabéticos, da idade desses diabéticos. Claro que o ideal, o que seria fantástico, era cada unidade, cada ACES, tivesse uma unidade de consulta de pré-diabético. Nós temos em UCC, eu penso que não me estou a esquecer nenhuma, existem duas UCCs aqui na OLS de Xalém a fazer esta consulta. Se é suficiente? Provavelmente não. Mas eu penso que estamos no caminho de melhorar e de, através até da experiência dos colegas que já têm esta consulta em prática, de auxiliar outras unidades a implementar, se assim o desejarem. Obrigada. Obrigada. A Suzete Cabrita questiona também, em situação de úlcera arterial, em vez da compressão, a terapia de vácuo seria aconselhada? Não. Não. Lesões puramente arteriais, o tratamento é cirúrgico, ponto. Ok? Portanto, estamos a falar em lesões em que a avaliação da componente arterial, os índices de pressão tornozelo-braço são inferiores a 0,5, patologia arterial severa e com pressões sistólicas inferiores a 50 mm de mercúrio e pressões do primeiro dedo inferiores a 30. Contraindicada com pressão, contraindicada, pressão negativa, não chega a sangue, portanto tudo o que fizermos é desperdício. Aí o doente tem que ser referenciado e tem que ser revascularizado se tiver critérios, não é? Porque infelizmente muitas vezes, ou algumas vezes, os doentes não têm critérios para serem revascularizados, mas uma boa parte deles têm, e às vezes também não há grande vontade, porque esta área é um bocadinho parente pobre é mais apelativo fazer outro tipo de abordagens do que revascularizar uma senhora com 90, com 80 anos ou com 90 anos. Infelizmente, muitas vezes, e algumas vezes os procedimentos até são muito simples, parecem-me ser muito simples, com as revascularizações endovasculares, são procedimentos que os doentes saem no próprio dia e fazem toda a diferença, depois em termos de prognóstico. Considera que há, assim, algum desinvestimento, não é, a partir de determinada idade? Sim, sem dúvida nenhuma. Ou conhecemos alguém, ou metemos uma cunha, ou então se as coisas vão pela via normal, os doentes conforme vão à consulta de especialidade, infelizmente é uma realidade, conforme vão, assim vêm. E muitas vezes, se calhar, digo eu, sou eu que estou a dizer, ou algumas vezes a cirurgia vascular podia fazer toda a diferença. Toda a diferença.
E por isso eu tive aqui a ver algumas opiniões aqui no bate-papo e efetivamente é verdade. Depois quem apanha com os doentes de volta são os cuidados de saúde primários e que não têm forma de dar a volta à situação. Portanto, isto acaba por ser complexo. Daí que as unidades diferenciadas poderiam ter um peso completamente diferente e poderiam ter uma palavra a dizer neste tipo de situações. Ok. E continuamos aqui com mais uma questão da Rita Rocha, que pergunta: existindo consultas de feridas complexas ou de pé diabético na ULS, não fará sentido que a referenciação para as mesmas possa ser feita pelos enfermeiros? É que há ULS em que é exigido que a referenciação seja feita pelo médico. Sim, colega, não é uma boa prática. Quem deve fazer a referenciação é o enfermeiro que faz o tratamento, que faz a consulta. Nós, na nossa ULS, temos uma consulta de feridas e temos uma excelente articulação com os colegas. Nós, quando detectamos uma situação, entramos em contato direto com a colega através do telefone que os colegas dispõem, e através do e-mail, e tenho a dizer que a agilidade é extremamente rápida. Em 48 horas conseguem-nos fazer a consulta ao tempo com a médica, com a cirurgiã. Portanto, estas formas de trabalhar os cuidados primários dos cuidados de saúde diferenciados só podem ser articuladas. Nós não podemos estar, se temos uma questão tão leve em quem faz, é que é tão importante, quem é que faz a referenciação dos cuidados primários para uma consulta que é considerada urgente para os cuidados diferenciados, há aqui um problema de articulação. A consulta, quem faz a referenciação de uma ferida, desculpa, tem que ser o enfermeiro. Se é o enfermeiro que detecta, que orienta, que faz a consulta, porque tem que ser o médico? Desculpa, mas não cabe na minha cabeça. Nós o que fazemos é esta situação, como eu já lhe disse, colega. Nós fazemos a identificação, fazemos a consulta e quando há necessidade do médico de família, sim senhora, nós fazemos a referenciação para o médico de família, a nós é extremamente fácil, através de contacto telefónico, vamos ter com ele, contactamos com a enfermeira de família e passamos, entre aspas, a situação do doente. Quando é necessário cuidados de nível 2, os cuidados hospitalares, contactamos os colegas da equipa das feridas e as colegas é que nos seguem depois, contactam o doente e o que é que fazemos? Há um seguimento das colegas, por exemplo, mensal, semanal, de acordo com o que elas consideram, e nós depois fazemos aqui o acompanhamento no terreno em termos comunitários. Mas a articulação é essencial. Não pode haver, a senhora enfermeira não pode referenciar, tem de pedir ao senhor doutor. Isso, em 2026 não pode ser assim. Obrigada. Obrigada. A Maria Amaral partilha aqui que um dos grandes problemas é a realidade que nos deparamos hoje em dia, que são idosos a cuidar de outros idosos e, portanto, sem grandes apoios. E que É verdade, é verdade. As famílias, por mil motivos, não se assumem muitas vezes como cuidadores. Às vezes há a renitência dos próprios idosos em recorrer a serviço social e encontramos idosos a cuidar de idosos. É precisamente isto. Volto a dizer, as UCCs, as unidades de cuidados da comunidade, têm de desenvolver projetos, têm de ter uma carteira de serviço de trabalho junto destas comunidades mais idosas, mais desprotegidas, mais carenciadas. E é aqui que as UCCs, nós consideramos que as UCCs têm de ter uma prioridade de atuação. É a realidade mesmo. Obrigada. Mais uma pergunta aqui para a enfermeira Milena. Como encaminhar os utentes diabéticos para a UCC? E pergunta aqui se só recebem os da área de abrangência. Sim. Os utentes são referenciados para nós através de e-mail para a unidade. Claro que isto é uma equipa, é um mundo pequeno, toda a gente os conhece. Também nos telefonam solicitar que tenham um utente para avaliar, e sim, é feita essa referenciação. Mas a UCC, mais proximidade, tem a sua carteira de serviço e de utentes, ou seja, terão de ser os da nossa área de abrangência, sim.
Ok, obrigada. Mais uma pergunta agora da Maria de Jesus, que diz: na ULS Castelo Branco existe a Comissão de Feridas que pode dar apoio ao CC, pois é de referencial a nível nacional. Numa ULS deve haver sempre esta partilha de conhecimentos. Sim, é precisamente essa comissão que faz a quem nós referenciamos os utentes e temos uma relação de proximidade, sim. Exato. Agora, aqui uma questão para o enfermeiro Manuel, da Maria de Fátima, que pergunta se não puder ser mesmo recorrer-se à revascularização, o que é que se pode fazer? Rezar. É um flagelo, efetivamente, mas pouco há a fazer. Portanto, se é uma lesão não viável, com um fundo isquémico, penso seco. Proteger só. Portanto, é tratamento conservador. Não há, portanto, é uma contraindicação absoluta a fazer qualquer tipo de desbridamento, ok? Portanto, isto também é uma noção básica que as pessoas têm que, por isso é que é tão importante avaliar a componente arterial e quando há alterações, conhecer as pressões sistólicas, avaliar os índices de pressão do dedo do braço e é aí que nós ficamos a perceber se efetivamente o doente tem ou não tem potencial. E depois o fundo da lesão diz-nos quase tudo. Mas se for uma lesão puramente arterial, nada. Vigiar e proteger, só, mais nada. Ok. Estão aqui no bate-papo a perguntar novamente o e-mail do enfermeiro Manuel. Eu já coloquei lá. Ok. Aqui mais uma questão. Portanto, a formação de todos os profissionais envolvidos às vezes deixa um pouco a desejar. Aqui a partilha de uma colega. A Dulce Ferraz, relativamente ao último tema, também, no caso de não ser possível a revascularização, fala aqui na questão do controle da dor e da infecção. Sim, peço desculpa, mas tinha aqui o meu cão a chatear-me a cabeça. Peço desculpa, não apanhei a pergunta. Pronto, era relativamente à última questão que foi colocada sobre se não for possível a vascularização, ela só está aqui a completar a questão do controle, que pode ser feita a controle da dor e da infecção. Sim, naturalmente, sim, é verdade, efetivamente é. Também estão aqui a pedir à enfermeira Milena se pode partilhar o seu e-mail. Já estou a colocar. Ok. Mais uma questão da Telma Santos, que pergunta sugestões de como poderíamos melhorar a articulação entre o hospital e os cuidados de saúde primários, no caso de utentes com feridas complexas, em que muitas vezes o início do processo é feito por equipas totalmente distintas e que muitas vezes não comunicam diretamente com os cuidados de saúde primários. É para mim? Ótimo. Não tenho aqui a quem se dirige. Pronto. Nós, a experiência que eu posso dizer é protocolos de articulação. Quando é estabelecida uma consulta, é essencial, é vital fazer um manual de procedimentos. A forma de como nos vamos articular com os outros tem de constar. Que formas podemos fazê-lo? Pode ser nomeado um elo de ligação. Parece-me que será uma prática muito simples de fazer entre as duas consultas, entre os dois tipos de serviços diferenciados e cuidados de saúde primários. Haver a criação das tais comissões, as comissões referidas, seja do que for, acabam por nos dar a nós, cuidados de saúde primários,
uma porta aberta para uma consulta e para um atendimento diferenciado. Outra das formas será a organização de reuniões. Reuniões de trabalho não é fácil, não precisa de ser nada extremamente elaborado, pode ser uma reunião tipo de formação. Às vezes solicitar aos nossos serviços uma formação de uma determinada área em que será essa tal consulta ou essa tal comissão a fazer, vai-nos criar até conhecimento, vai-nos diminuir a distância que nós temos de percorrer até chegarmos, se calhar, àquela unidade. Não existem remédios santos, porque nós trabalhamos num meio pequeno em que toda a gente sabe o nome e sabemos quem são os colegas. Num meio maior, eu acredito que haja alguma necessidade de protocolos mais elaborados e até a nível superior, entre as ULS, entre os USRs, entre os CSPs. Se calhar a porta terá de ser essa, é a criação de protocolos e a partir daí critérios de diferenciação, e nos critérios de diferenciação vão sempre para quem? Para quem os há de receber. Mas, volto a dizer, nada como face-to-face, nada como conhecermos as pessoas e conhecermos a forma como os outros também desenvolvem a sua atividade. Não sei se respondi muito a esta questão. Penso que sim. De momento, tenho aqui mais uma questão. Estamos aqui a aproximar do final, mas vou deixar ainda esta questão da Manuela Sebastião, que pergunta: na ULS Castelo Branco, quais os UCCs onde existe esta consulta? Que eu tenha conhecimento é aqui em Alcaíns e Vila Velha e na UCC de Oleiros. Ok, obrigada. Eu tenha conhecimento, claro. E uma última questão da Maria de Fátima Gomes, que questiona em situações em que há insuficiência venosa e arterial com lesão, com mais de 1 ano de evolução, o que é que o enfermeiro Manuel aconselha? Pronto, essa questão também foi abordada na minha apresentação. Isso vai cair nas lesões que nós consideramos mistas. Por um lado, os doentes têm uma insuficiência venosa e há também uma alteração da componente arterial. A grande questão é percebermos, e aí daí eu tenho frisado muito a avaliação da componente arterial. Se estivermos ali naquela margem em que temos índices de pressão tornozelo-braço entre 0,5 e 0,8, os doentes têm critério para fazer compressão. Quando nós designamos por compressão modificada, habitualmente metade da pressão terapêutica, 20 milímetros de mercúrio. Claro que aqui tem que haver um controle muito mais apertado, tem que haver meios para monitorizar a pressão que é exercida, mas sim, estes doentes beneficiam com compressão, mas tem que ser modificada. E hoje há kits multicomponentes que estão aí no mercado, estão vocacionados para gerar essas pressões. Portanto, são indicados para doentes que têm lesões mistas. Obrigada, enfermeiro Manuel. A Filipa Rocha, e será então a última questão, questiona se o próprio sistema informático é um entrave à continuidade dos cuidados e fala aqui na questão que existe ainda em algumas ULS, que é a ligação entre o hospital e os cuidados de saúde primários, que não têm acesso à mesma informação. Nós aqui o que fazemos é usamos o RSE para tentarmos obter informação de outras unidades e ela está disponível. Quando usamos o RSE, nós temos acesso à parte através do mapa, colocamos na zona, temos acesso depois aos cuidados primários diferenciados às instituições onde o utente tem registros clínicos e é a forma como nós usamos para termos a informação dos registros.
Só salvaguardo que a forma de registro por exemplo, das consultas, de certas consultas de enfermagem, como esta da ULS que tem a consulta das feridas, é feita, por exemplo, nós usamos, por exemplo, no S-Clínico uma nota, lá pode aparecer no ponto, mas o registro está lá também. Temos é de procurar, mas está dentro do RSS, informação. Obrigada. Pronto, de momento não temos mais questões e já nos estamos a encaminhar então para o final deste webinar. Ao longo deste webinar ficou então aqui evidente que a gestão de feridas complexas em contexto comunitário exige uma abordagem integrada, sustentada na evidência científica e na experiência clínica. Na abordagem de feridas complexas, destaca-se então aqui o papel central do enfermeiro na avaliação precoce, na tomada de decisão, na educação para a saúde e na promoção da adesão aos cuidados, com impacto direto na prevenção de complicações e na melhoria da qualidade de vida dos nossos utentes. Hoje levamos daqui uma mensagem muito concreta. Cuidar de feridas complexas exige não apenas rigor e conhecimento científico, mas também, acima de tudo, um olhar atento à pessoa, às suas necessidades e ao seu contexto. Em nome da secção regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros, agradeço aos nossos palestrantes, à enfermeira Milena e ao enfermeiro Manuel, pela vossa disponibilidade e também aos participantes pela vossa presença ativa aqui no bate-papo. E sem mais demoras, passo então a palavra ao enfermeiro Paulo. Ok, antes de mais, antes de terminar, agradecer sobretudo aqui aos colegas, ao Manuel e à Milene, mas também à Vânia, a forma como moderou este painel, mas mais que tudo, já há algum tempo não estava assim num webinar em que vocês realmente cumpriram os timings, conseguiram quase numa hora, menos de uma hora os dois, fazer apresentações teóricas e que de grande relevo, aquilo que transmitiram nas vossas apresentações, e depois mais que tudo conseguimos estar aqui quase uma hora e estaríamos muito mais tempo pelas questões que os nossos membros e os nossos colegas levantam no seu dia-a-dia. Por isso, dar-vos os parabéns por isso, pela forma objetiva e resumida como apresentaram, e depois, e muito da nossa formação, da nossa, no fundo, do âmbito e a finalidade destes webinars é muito isto, é depois todos nós refletimos nas práticas que fazemos no dia-a-dia e depois o ideal, e como aconteceu hoje, ter aqui também pessoas com muita experiência na área que vos consigam capacitar todos nós no nosso dia-a-dia, até a forma como fundamentamos. Ainda há pouco estou-me a lembrar daquela questão da prescrição ou sobretudo de direcionar aquele doente ou aquele utente. E mais que ninguém, todos nós sabemos aqui que nós temos uma visão muito holística, se assim quiserem, do doente propriamente de outros profissionais de saúde. Pronto, antes de deixar mais uma outra mensagem, sobretudo também a divulgar o próximo webinar, não sei se o enfermeiro Walter quer dizer algum comentário antes de finalizar. Apenas agradecer aos palestrantes, à enfermeira Vânia que moderou e aos quase 1.200 colegas que assistiram a este webinar, que é de facto um número extraordinário, e a esta hora, quase 11 horas da noite, ainda estão mais de 1.000. Portanto, isso demonstra bem o interesse que esta temática teve, e para nós, Ordem, neste caso a secção regional do Centro, é um orgulho perceber que estamos a ir ao encontro daquilo que é as necessidades dos colegas e a procurar desenvolver temáticas, todas elas pertinentes, e que certamente serão impactantes para a melhoria daquilo que são os cuidados que precisamos. Bem-ajam por isso e boa noite. Obrigado.